Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Verdadeiramente Livres. Aqui nós falamos de mentalidade, uma mente como a mente de Cristo, uma mente transformada, uma mente curada, uma mente expandida. E hoje eu tenho uma convidada especial, como sempre, Ana Paula Carneiro. A Ana Paula é esposa do Rodolfo, mãe de dois, um menino e uma menina. A Ana Paula ama Jesus. Ela tem um canal no YouTube, olha que incrível, Ana e Rodolfo, com mais de 171 mil inscritos, mais de 15 milhões de visualizações. E sabe o que ela faz? Ela te ensina a meditar na palavra de Deus. Ana, seja bem-vinda! Ai, muito obrigada, Camila, por esse convite. É uma honra muito grande estar com você. Foi uma mentora, é uma mentora, uma pessoa que eu admiro muito, que eu aprendi a amar, uma pessoa de um coração enorme, aonde a gente vê assim, parece uma boneca de louça, mas ela é guerreira e é uma mulher assim extraordinária. E é uma honra, é um prazer muito grande poder estar contribuindo um pouquinho aqui com você. Imagina, eu que agradeço, obrigada, é um prazer ter você aqui, muito obrigada. Gente, eu esqueci de falar, a Ana também é professora e a gente vai entrar nesse assunto. Pensa, gente, as professoras têm o meu coração, gente, as professoras têm o meu coração, porque cuidam do filho da gente, cuidam da nossa joia mais preciosa, então elas têm o meu coração e eu falo que é um dom. Ana, é um dom, né? É um dom. Lidar ali com as crianças, eu falo assim, eu sempre costumo dizer, principalmente para auxiliar, né? A gente, como professora, a gente está ali porque se formou, estudou, escolheu estar ali. Sim. Às vezes a auxiliar, ela vê uma oportunidade de algo novo. Sim. E nem sempre é o que ela quer. Sim. Às vezes é simplesmente um emprego que apareceu. Então eu sempre falo, meninas, as crianças, eles não escolhem estar aqui. Eles precisam estar aqui. Nós temos essa escolha. Sim. Nós podemos ou não. Sim. Então a gente precisa dar o nosso melhor. E se não for aquilo que é o que você quer para sua vida, escolher algo que seja. Sim. Né? Sim. Porque eles são ainda mais educação infantil. As pessoas falam assim, né, que, gente, por favor, hein? Professor de educação infantil é professor. Porque já às vezes, muito pequenininho, né? Mas desde o berçário a gente trabalha com estimulação, a troca, a gente conversar, a gente falar, a gente cantar, tudo isso é estimulação, né? Então a criança ela é estimulada ali desde bebezinho. E a pré-escola é o que para nós antigamente era a primeira série. Sim. Vamos combinar, né, gente? A pré-escola tem formaturinha. Eu amo a formatura da pré-escola. É gracinha. E é uma cobrança em cima deles, né? Até as mães falam pra gente assim, mas minha filha não tá lendo. Eu falo, calma, é tão pequenininha, vai ter tempo, né? Dê tempo ao tempo. Sim, dá tempo pra ela ir adaptando, ir evoluindo, né, Ana? Mas é uma profissão linda e eu penso assim que precisava ser mais valorizada, né? Sim. Eu acho que existem países de primeiro mundo que os professores são vistos como mestres, né? Sim. E tem um respeito. Sim. Agora, ultimamente as pessoas não valorizam tanto, né? Sim, sim. O professor, às vezes, a palavra dele não tem mais peso para muitos pais. Exato. Igual você começou a sua fala falando, né, que você defende os professores. Sim. Ai, do Guilherme, se for mal educado, imagina. Tá vendo? Essa é a sua fala, mas tem Sim. mãe que se a gente relata que a criança teve um comportamento diferente, ela quer bater na professora. Sim. Né? Ela fala, mas por quê? O que você fez para ele? Sim. Qual foi o seu posicionamento com ele? Então, é uma coisa assim que a gente vê que os valores... Até porque numa escola a gente não vai ter só, se não é com princípios cristãos, né? Sim. Que nem eu trabalho com a rede pública, a gente tem vários públicos, né? Quando você está numa instituição que tem princípios cristãos, ainda você tem essa veia, né? Sim. De preservar isso. Os valores. Sim, mas eu, enquanto uma pessoa que vive uma vida devocional, é um desafio maior. Sim. Porque você lida com pessoas que... Você fala com as crianças, ele fala assim, eu vou se minha cidade é pequena, tem a igreja da praça, que é a principal, é a católica, né? Aí eu pergunto para eles, né? Você vai em alguma igreja, né? Você participa de alguma coisa com seus pais? Aí eles falam, Pro, vou lá naquela da praça, viu? Aí o outro fala assim, Pro, eu vou perto da minha casa. Aí eu já vou tendo uma menção. Se vai perto da casa...
geralmente é evangélico. Se vai na praça, é católica. Aí tem uns que falam, não vou nem uma coisa nem outra, minha mãe não acredita em nada. Aí você vai entendendo como lidar. Aí a gente vai tendo aquela, né? Só que a nossa fala é diferenciada. Sim. Né? Então, Sim. quando a gente vai abordar os pais numa reunião, que você fala assim, ai, gente, você traz uma mensagem de abertura, que seja uma mensagem mais bíblica, assim. Sim. Tem alguns que já olham para você meio torto. Sim. E tal. Aí a gente, às vezes, tem que justificar, olha, a gente não vai ensinar religião, mas é princípios. Sim. Né? Eu sempre falo para os pais, olha, eu faço uma oraçãozinha assim no começo da aula, né? Para abençoar o dia. Eu falo, mas não é nada assim puxando muito para a religião, nem nada, é Deus, é o Criador, né? Eu acho que é importante a criança saber que tem alguma coisa maior além de tudo isso, né? Ainda mais creche, que dá aquela assistência para famílias que trabalham. Tem crianças que chegam 6 da manhã e vão embora às 18 da tarde. 12 horas na escola. Que os pais E chega em casa, às vezes, já vai até para dormir, né? Porque é muito pequenininho. Chegam para tomar, nem tomar banho, às vezes, alguns, viu? Que tomam na escola. Porque até berçário toma na escola, né? Então, e já chega dormindo, às vezes. Já chega dormindo. Sim. Então, assim, quando eu me vi agora, diante desse desafio de estar à frente da escola, eu falei, pronto, agora eu vou conseguir. Mas eu quero que você conte, Ana. Peraí, a Ana agora está à frente de uma escola, mas nem sempre foi assim, gente. E aqui é um lugar onde a gente recebe convidadas com histórias que vão fazer você olhar e falar, nossa, se a Ana pôde, eu posso. Se a Ana conseguiu, eu consigo. A Ana trabalhou em uma escola há muitos anos atrás como monitora. Monitora, o primeiro cargo que você entra, sem concurso, sem nada, né, Ana? Nada. Eu era tão inocente, né, que eu até mostrei pra Camila que eu trouxe aqui um artigo, né, de um jornal. Gente, de 2012 o artigo. Tá todo amarelado, eu até vou deixar aqui, porque, na verdade, eu mesmo nem tinha conhecimento desse artigo até o falecimento da minha mãe. Tá. Quando eu fui mexer nas coisas delas, eu falei, meu Deus, a mãe tem esse negócio aqui guardado de anos. E aqui eu fiz uma nota de agradecimento pro prefeito. Na época. Né? Na época, porque eu fiquei tão deslumbrada de estar trabalhando com as crianças, eu fiquei tão apaixonada por esse meio, que eu me senti assim no dever de agradecer alguém, né? E eu, assim, na minha inocência, eu não vou ler tudo para não ficar maçante, né? Mas eu coloquei aqui, o sol se levanta, os seus raios invadem minha pequena janela. São 6 da manhã e numa oração agradeço o sopro de vida e me lembro dos vários rostinhos que me esperam, dos abraços, sorrisos e clamo ao Criador que abençoe o nosso dia. Minha chegada ao pedacinho do céu é marcada por muitos bons dias. É maravilhoso ver os pais deixando o seu bem mais precioso em nossas mãos. O elo de confiança é fundamental, necessário e se fortalece com o passar do tempo. E dia a dia dosamos essa relação com gotinhas de dedicação e colheradas de amor. Aí, no finalzinho aqui, eu coloco, né? Talvez você não saiba, mas sou sua funcionária. Me chamo Ana Paula Carneiro. Trabalho na rede há 2 anos, no Pedacinho do Céu. Centro de Educação Infantil Municipal, professor Odila Azevedo Marques Paiva. E venho, por meio desta, agradecer a você, na época, né, o prefeito da cidade, Dr. Luiz, que hoje, atualmente, é o filho dele que assumiu a gestão da cidade, pela oportunidade de conhecer este mundo mágico, de viver momentos incríveis e gozar de tal felicidade. Tudo que vivi até aqui, não há dinheiro que pague. E saiba que Deus habita no meio dessas crianças. Há neste lugar algo mágico e o Espírito Santo que transborda no meu coração se deslumbra com esta paz. Até breve e a todos que lerem um Feliz Natal e um próximo ano novo. Ana, eu tô super impactada. Porque onde a gente ouve isso? Eu não sei se é uma inocência, mas é um coração voltado para aquilo que faz. Sim. É difícil a gente encontrar, né? Hoje não é tão fácil encontrar pessoas que amam o que fazem. E outra, são os filhos das outras pessoas. Sim. Criança, a gente sabe, demanda, né? Demanda atenção, demanda energia. E
quando você está numa escola, tem as educadas, tem as mal educadas, tem as calmas, tem as agitadas, enfim. Tem E de você tudo. super feliz. Você sempre gostou de criança? Assim, a minha mãe, ela sempre foi professora, Tá. né? Então, eu lembro da minha mãe com mimeógrafo em casa e eu gostava do cheirinho do álcool quando ela, Ai, amava. quando ela passava as folhinhas. E ela tinha uns livros que ela tirava assim, sabe? Ela fazia no carbono para poder, Gerar no para poder mimeógrafo. girar. E eu achava aquilo tudo lindo. Eu tenho um apagador que era dela, escrito Lucy, umas coisinhas dela. Então, eu sempre admirei essa profissão dela. E eu falava, Tá. ai, eu quero ser que nem minha mãe, Tá. né? E a minha casa sempre foi cheia de criança. Ah, Porque entendi. muitos sobrinhos e final de semana era aquele panelão de frango, macarronada e os primos, tio, todo mundo junto e misturado. Então, minha mãe sempre teve esse coração. Tá. Então, sempre foi muito movimentada de criança. E eu, como a mais velha, cuidava dos menores, né? Porque nós somos em 4, só que na época minha mãe criava um sobrinho dela, que hoje já casou, tá vivendo a vida dele. Mas então pense, eu mais velha cuidava dos outros. Sim. Então eu cresci nesse meio. Cresceu nesse meio, Com muita sim. criança. Só que eu não tive uma base, né, religiosa. Tá. A minha mãe, ela tinha esse defeitinho. Nem tudo é perfeito, né, gente? Mas minha mãe era assim, ia para Paris quase sempre, Aparecida do Norte. E aí na parede tinha salmos, salmo de proteção, salmo de libertação, salmo de não sei o quê, Bíblia aberta. Fazia a gente, obrigava a gente a fazer crisma, primeira Eucaristia, catequese, mas levava a gente na festinha de São Cosme da Manhã, nos terreiros. Ah, ela não tinha ela muita... era uma salada. Tá. O que falava para ela que era bom, Ela ia. ela ia. E levava todo mundo. Isso. Então, isso trouxe uma desestrutura para mim como Sim. nessa base religiosa, né? Sim. Então, uma coisa que eu não queria ser era cristã. Eu gostava, sempre... Eu sentia que eu me conectava com o Criador. Que tinha alguma coisa muito maior, que tinha algo especial comigo. E a minha mãe falava assim, ai, você tem essas ideias. E eu falava, eu acho que é Deus. Eu não conseguia entender que era o Espírito Santo. Sim, que já te tocava de uma forma diferente. Mas eu falei, eu sei, mãe, que tem uma coisa diferente. Eu falei, você alguma coisa especial tem em mim. E quando eu fui adolescente, eu vivi ali, de repente a minha mãe arrumou um namorado. E ali, nisso que ela arrumou um namorado, meu pai descobriu. E no que meu pai descobriu, meu pai chegou um dia, a gente fazendo um churrasco em casa, o meu pai ficou transtornado e o meu pai espancou minha mãe. Ele foi pra cima dela violentamente, eu me recordo assim que o maxilar dela saiu do lugar, caiu o maxilar, ela ficou toda roxa, toda ensanguentada. Nossa. E eu pensei, meu pai tá louco, meu pai enlouqueceu. Porque ele sempre foi um pai amável, cuidadoso, enfim, né? E aí minha mãe pegou, depois disso, ela voltou do hospital, ficou com coágulo no cérebro, ficou durante muito tempo tomando medicação. Isso comprometeu muito a vida dela, né? Principalmente a saúde. Só que depois disso, demorou um tempo, um belo dia, minha mãe chegou em casa, nós morávamos em Osasco, e minha mãe falou assim, arruma as coisas que nós estamos indo embora. Eu falei, mas vamos embora pra onde, mãe? Ela pega a roupa dos seus irmãos, pega a coisa. Ela enfiou a gente num carrinho dela e fomos pra Minas, que é onde eu moro até hoje, Extrema. Extrema. Chegou lá, ela falou que tinha uma casa, a casa não tinha móveis, tinha um carpete, malemar tinha as coisas, e ela foi pra morar com esse rapaz, que é esse amante dela. Só que chegou lá, ele não morava lá. Ele morava em outra cidade, era casado. Ele meio que abandonou ela com a gente. E aí ela começou a vida dela lá. Só que ela trabalhava aqui em Osasco, então ela vinha pra cá e eu ficava com meus irmãos lá. Cuidando. E ela falava, cuidado pra não sair, pros vizinhos não perceber, pra não chamarem um conselho tutelar. E daí ela fez nossa matrícula na escola, eu ficava levando os irmãos e meio falando que minha avó tava cuidando da gente, mas não tinha avó no começo. E aí um belo dia meu pai achou a gente lá. E aí meu pai chegou transtornado. Meu pai era tenente aposentado, ele tinha porte de arma. Então ele tentou matar minha mãe. Tentou, Nossa, saiu no jornalzinho da cidade, que esse jornalzinho aqui é um perigo, viu, gente? Agora, saiu lá, marido descontrolado tenta matar a mulher com a 380. Aí eu falei, meu Deus, viramos notícia de tragédia no jornal. Graças a Deus não aconteceu nada. E a gente continuou nossa vida e meu pai ia pra lá todo final de semana.
Tá. Só que esse namorado continuou vendo ela. E começou a ficar um conflito na nossa vida. E, de repente, com o tempo passou, esse namorado dela, um belo dia, ele chegou lá na casa, bravo, falando que queria falar com a minha mãe. Aí minha mãe não estava, ele foi falar comigo, ele falou assim, menina, você sabe qual que é a sua história? Eu falei assim, que história? E eu, sim, eu tenho um grave problema, que quando eu fico nervosa, eu dou risada. Que as pessoas ficam no meio de nervoso, às vezes chora, treme, eu dou risada. Eu falei, menina, que você tá ficando doido? Que história? Aí ele, você nem era pra... Ele fingiu que estava incorporando alguma coisa e ele falou assim, você é um engano. Você não era pra estar aqui. Seu pai não é o seu pai. E aí ele foi falando um monte de coisa pra mim. E aí que ele revelou a minha história. E minha mãe chegou, eu lembro que eu tava com as cadeiras em cima da mesa limpando a casa. E eu falei pra ela, mãe, que história é essa? Que o fulano chegou aqui contando que o pai não é meu pai. Aí ela jogou as cadeiras, ela ficou transtornada. Falando pra mim, cala a boca, você não sabe o que eu passei por você. Você não sabe o que eu vivi por você. Eu, como assim, mãe? Então é verdade? Ela falou, né, eu fui assediada numa empresa. Aí ela falou rasgadamente, né? Eu fui estuprada numa empresa. E você é fruto disso. E aí eu te dei um pai, assim que você me retribui? Quantos anos você tinha, Ana? Eu já namorava o Rodolfo, eu já namorava o meu marido e ele já sabia dessa confusão toda. Ele chegou a pedir eu ir namoro pro meu pai, que foi assim, abrir um parênteses aqui, que foi muito engraçado, porque todo mundo falava, o pai dessa menina é bravo, hein? Olha o que já aconteceu. E ele encarou meu pai. Ele chegou no meu aniversário... O pai e a bagunça toda. No meu aniversário de 15 anos, meu pai fazendo um churrasco com a família. E ele chegou lá, minha mãe, o que você trouxe esse menino aqui? Eu falei, ele veio pedir um namoro. Pedir namoro, mãe. Aí ela, você é doida? Seu pai, do jeito que é, vai matar esse menino. Eu falei, ele é corajoso, mãe. Ele tem tudo, deixa ele pedir. Aí meu pai, com um garfão de churrasco na mão, a faca, falou assim, menino, o que você tá fazendo aqui? Tá ficando louco? Eu tô fazendo aniversário da minha filha, você tem que pedir... Menino, você sai daqui agora, menino. Isso não é hora pra isso. E o Rodolfo ficou valente da família. Todo mundo falava, nossa, esse menino é valente. Valente. E aí, depois disso, eles ficaram assim, ele demorou um tempo pra ir lá de novo, né? Sim. Mas quando foi, meu pai conversou com ele, liberou o namoro. E quando meu pai estava em casa, eles ficavam jogando baralho, jogando dominó, e era esse namoro. Ô, Ana, me conta uma coisa. Quando você só ficou sabendo disso com 15 anos, então? Sim. Você consegue identificar as consequências? Nossa, foi terrível. Porque eu fiquei totalmente desestruturada emocionalmente, porque... E nessa época você não tinha o Deus tão presente para te suportar. E assim, é muita informação para contar em pouco tempo. Sim. Mas houve um período, quando a gente chegou em Extrema, que eu estava muito revoltada com meu pai, porque eu não sabia por que ele tinha espancado a minha mãe. Eu não entendia o porquê que ele fez aquilo, eu não conseguia identificar que houve uma traição. Eu pensava assim, o homem ficou doido, bebeu e endoidou, né? Foi consequência do álcool, era isso que eu pensava. E nisso eu já estava revoltada com isso, aí aconteceu esse episódio de eu ficar sabendo dessa questão do meu pai. Sim. Então você imagina, tinha acabado de passar por todo esse processo, e aí descubro isso, a minha cabeça deu um nó. Aí minha mãe falou, eu tinha... a opção de tirar, mas eu não te tirei, eu te dei um pai, eu te dei uma família. E seu pai te amou mais do que amou os filhos dele de sangue, porque meu pai me mimava, né? Era brinquinho de pedrinha combinando com meus olhos, porque o óculos esconde os olhos claros, gente. Tudo combinando, bonitinho, era aquele paizão. Então, os meus irmãos tinham ciúmes do tratar dele comigo, então ele foi um paizão. Sim. Só que você é adolescente, você vivendo nesse monte de coisa, eu pensava assim... Deus, por que eu tô aqui? Né? Por que o Senhor permitiu que eu vivesse, então? Né? Qual que é o sentido de tudo isso? Sim. E eu fui na igreja me confessar com o padre. Ô, Ana, peraí que você já abordou 50 coisas. É muita coisa. Ó, conta aqui. Você orava pro Rodolfo se converter? Eu tô perguntando porque eu sei que tem muita mulher que, não vai ter jeito, tô desesperada, meu marido não converte, meu marido é do mundo, quer estar com os amigos, bebida e tal. Mas Deus responde as nossas orações, né?
Sim, eu orava, eu tenho marca no meu joelho, gente. Eu tenho o joelhinho calejado aqui, os do pretinho, porque eu orava, eu falava pra Deus, eu falava assim, o meu pai falou pra mim um dia, esse menino é raçudo, esse menino vai longe. E eu falava, o que que meu pai viu nele? Porque meu pai era tão assim, né, aquele homem arretado Temente, do norte, né? tudo assim, né? E ele Militar. falar isso, eu falei, ele viu alguma coisa no Rodolfo. E eu orava e falava, Senhor, faça dele um grande homem de Deus, né? Levanta ele, coloca ele nas melhores mesas, né? Instrua ele. Eu sempre orando por ele, orando. Só que assim, a gente chega num ponto onde você, às vezes, vai para um culto e só chora. Porque você vê a pessoa não querer ir. De repente, a pessoa vai e só critica. Sim. E você fala, mas meu Deus, Sim. né? Quando vai acabar isso, Quando né? vai acabar? E eu quando falo vamos assim, sorrir? para você, mulher, que ora pelo seu marido, que busca por ele, a pior coisa é você chegar de um culto, você deixa a comida lá, né? Deixa tudo preparadinho porque você quer convencer ele a ir. Aí você faz de tudo. Aí mesmo assim ele não vai. Aí você vai sozinha. Quando você chega, ele ficou na frente da televisão e tá esperando você para esquentar a comida. Aí você pisa o pé na casa e ele fala, ai, que bom que você chegou, amor. Esquenta a comida pra mim. Aí você... Ai, que... Não, aí você já perde toda a bênção. Perde a a bênção. E aí ele fala assim, é isso que você foi buscar na igreja? É isso? Você ainda dá munição. É, eu não vou. Então, quando eu chegava, eu respirava fundo, eu... Tá bom, amor. Quando eu fui entendendo a dinâmica, falei, tá bom, né? Vamos driblar aí o mal. E eu esquentava a comida. Teve uma vez, que eu acho que foi a vez que foi, assim, o ápice dele. Ele juntou o pessoal em casa para tocar pagode, veio umas mulheres com umas calcinhas jeans. Daquele jeito. E aquele monte de criançada, eu fiz a comida, arrumei tudo e fui pro culto. Quando eu cheguei, a casa toda bagunçada, ele tinha passado mal, né, vomitado, tudo lá, e eu falei, meu Deus, parecia a cena do Apocalipse. Eu limpei toda a casa, arrumei tudo, fiz comida, falei pro meu filho, olha, filho, fiz comida para ele, ele dormiu. Aí o Rodolfo levantou, ele olhou assim pra cozinha, ele falou assim, tudo bem? Aí eu falei, você quer jantar? Ele falou assim, eu vou tomar banho. Eu falei, tá bom. Ele conta no testemunho dele, quando ele vai ministrar casais, ele fala assim, gente, juro pra você, ó, eu não posso jurar, mas eu falo pra você, achei que a mulher ia me envenenar aquele dia. Ela tá tão calma que tá estranho o negócio. Ele falou, achei que ela ia me envenenar. E eu falei, nossa, amor. E aí, aquele dia, ele mexeu com ele. Mexeu com ele, porque As nossas atitudes despertam algo no outro, né? Ou ruim, ou... E às vezes, cara, a gente pensa assim, em casa eu posso ser eu. Aí a gente não muda o linguajar dentro de Sim. casa. A gente não muda algumas atitudes dentro de casa, porque você tem aquela mentalidade que é até medíocre num certo ponto de, em casa eu posso ser eu. Mas como assim? Sim, Então você não mudou? sim, Então você não vive Cristo? sim. Então você... E outra, né, Ana? Você olha e fala, a culpa é dele. Ele que trouxe as mulheres, ele que trouxe o pagode. Então ele, quando na verdade, não é que não seja ele, mas a sua mudança provoca uma mudança nele. Porque ele olha e fala, mas que mulher é essa? E eu tinha uma mania ruim de ficar falando, tudo era inferno. Não tirava o inferno da boca. Ai, não sei o que inferno, olha esse homem, não sei o que jogado aqui, é o inferno. Aí um dia eu chamei uma senhora para orar em casa, ela falou assim, conforme a gente fica à vontade, a gente começa a falar o que a gente falaria, né? Aí ela pegou e falou assim, já sei qual é o problema da sua casa. Aí eu falei, ai, que bom, né? Você viu, né? Você viu? Porque isso daí é assim. É ele o problema. É ele. Aí ela, então, você não tira inferno da boca. Você está chamando a existência isso para dentro da sua casa. Enquanto você não mudar você, ninguém muda ninguém. A gente tem que mudar a gente. A gente não muda o outro. Sim, E aquilo eu falei, uau, né? sim, E aí, daí em diante, eu comecei a entender. Falei, eu vou mudar minhas atitudes. sim. E eu cheguei no ponto de entender o seguinte. Senhor, se o Senhor fizer por ele, amém. Mas eu preciso do Senhor. Sim. Eu preciso dessa estabilidade emocional. Então, eu vou Sim. buscar por mim. E aí, ele foi mudando. Quando Sim.
porque a gente não entrega o controle, né? Não entrega o controle, é isso. Eu sou desse jeito e você... É estranho, porque ao mesmo tempo que você não quer ter essas reações, você quer ter essas reações. Porque, né, é o seu natural, digamos. Você tá acostumada com aquelas sensações, o seu corpo busca aquilo. Sim. E por mais que você saiba, né, no intelecto, que aquilo não é legal, as emoções buscam aquilo, aquela descarga, né, de... E assim, e tanto o Rodolfo como eu, a família dele, a mãe dele sozinha, criou os 3 filhos. Ele é o primogênito da família dele. E eu sou a primogênita da minha família. Então, a mãe dele, as pessoas da cidade conheciam ela por ser assim, por criar os 3 filhos sozinha. Então, assim, e conheciam também a minha realidade, que eu era a filha daquela mulher que veio de São Paulo, não sei o quê. Então, nós dois, eram 2 pessoas que as pessoas não davam nada. Sabe? De repente, o meu cunhado começou ali, teve um restaurante, se desenvolveu, se destacou. A minha cunhada casou com um jogador de futebol, ela foi morar em outros países, hoje ela está na Tailândia, tem a igreja dela lá, está com as crianças lá. Então, Deus foi levantando, sabe? E assim, aquela menina que ninguém dava nada, de repente, as pessoas foram me reconhecendo pelo meu profissional, porque eu gosto de contação de história. Eu amo contação de história, sou aquela que se veste personagem, que muda a voz. Leva jeito com criança, né, Ana? Então, o dom, ele é completo, ele não é pela metade. Eu sou aquela que a gente tá ali conversando com as crianças, de repente oi, cadê você? Você viu? As crianças ficam tudo, cadê o pato? Mano. Aí eu tenho toda essa pegada, então aí eu acabei me destacando, porque todo quanto é projetinho na escola, vamos fazer isso, vamos montar tenda, vamos fazer fantasia, vamos não sei o quê. Então, as meninas já sabem, não, a escola que a Ana tá, você tem que gostar de... Tem que gostar dessa bagunça. Porque ela causa. Ô, Ana, peraí, porque eu quero saber a história da escola também. Peraí, mas antes da escola, o que eu quero saber? Porque o Rodolfo já tinha me contado isso. Sim. Que vocês começaram a se perder como família, porque você entrou nesse assunto. Nós ministrávamos casais, chegava em casa cada um para um lado. Nós cuidávamos dos jovens, das crianças, chegava em casa o nosso filho no quarto e tal. Como vocês perceberam isso e como foi esse resgate? Porque é um resgate de família. Aí o que acontece? Nesse inteirinho também, houve de eu começar a gravar os devocionais, porque as meninas da escola chegavam para mim, a gente começou a fazer célula, e todo mundo falava, eu falava, como que eu vou fazer uma célula de mulheres se eu não entendo a Bíblia? A mulher falou para mim assim, ó, você lê o rodapé da Bíblia e tem uma palavra preparada. E elas falavam assim, explica para mim. Aí, de repente, as mesmas mulheres que trabalhavam comigo, algumas faziam magistério comigo e algumas também estavam na igreja. Sabe, cidade pequena, todo mundo junto pequena, sim. E misturado. Aí eu falei, beleza, vamos fazer um grupo do WhatsApp. Fizemos o grupo, eu gravava o áudio para elas, mas ficava algo longo, maçante. Aí eu procurei assim, bem leigamente, no Google, aonde eu posso gravar um áudio, gravar um vídeo, explicando assim. Aí apareceu o YouTube. Aí eu falei, nossa, de graça? E eu posso deixar lá? Há mais de 10 anos atrás. Há mais de 10 anos atrás. Comecei a colocar lá, as minhas amigas mal assistiam, de repente, com muito tempo, ficou sem visualizações, sem nada. De repente, começou um ou outro se inscrever e o negócio foi acontecendo muito lento. E nisso eu fui buscando. E quando foi na pandemia, eu falei para o Rodolfo assim, você não gostaria de gravar comigo o devocional? Aí ele falou assim, nossa, sempre tive vontade, mas você nunca me convidou? Aí eu, então vamos. Começamos a gravar. E nisso que nós começamos a gravar, nós começamos a orar e pedir para Deus uma direção para nossa família. Porque a gente começou a ficar mais próximo dentro de casa. Por conta da pandemia, todo mundo juntinho. E aí foi muito recente, Camila. Foi muito recente essa busca que a gente teve, sabe, pela família. E aí, nisso também já tinha a Aninha, que hoje ela tem 6 anos, mas na pandemia estava ali com seu 1 aninho. Ela nasceu em 2018, foi logo um pouquinho antes, né? E aí a gente começou a gravar o devocional junto e a gente pediu a bênção nesse ministério para sair. Porque a gente entendeu que algumas coisas que eles davam ênfase lá não fazia mais sentido pra gente. E a gente aproveitou essa questão da pandemia e nós estávamos para ser ungidos pastores pelo apóstolo. Tá. Então, uma vez que você é ungido por aquele apóstolo, você tem uma aliança, né?
Então a gente ficou assim, poxa, que chato. De repente a gente é ungido e sai do ministério. Tá. Então vamos, né, orar e vamos nos desvincular do ministério agora. Aí ele começou a gravar comigo, ele gostou. E aí a gente começou a transmitir culto da sala da nossa casa. A gente estruturou a nossa sala, né? A nossa sala, nós fizemos um culto de ação de graças. É uma sala grande. Coube ali umas 50 pessoas. Tá. A nossa mesa que está na sala, ela tem 12 lugares. Ela é uma mesa de 3 metros, né? Então, a sala é grande, gostosa. Então, meio sítio, afastado. Então, a gente começou a transmitir os cultos de lá, todo domingo. Só que começou a vir pessoas para participar do culto em casa. E nisso, o nosso filho começou a tocar. Né? Ele era o levita. Então, aí a gente começou a viver algo novo em família. Sim. Porque o meu filho não tinha oportunidade na igreja, porque ele ainda estava muito novinho, já tinha bandas na igreja, né? Sim. Então, a gente começou a começar a estabelecer o culto dentro de casa, e nisso a gente foi se aproximando enquanto família. E o Rodolfo, como vai ser esse ministério? Aí, quando a gente estava gravando Mateus, né, no capítulo 21, ali no versículo 13, quando o Senhor fala, né, que a minha casa será chamada casa de oração, onde Jesus fica bravo ali, que eles estão fazendo da casa de meu pai, né, aquela coisa de vendas e tudo aquilo. Aí o Rodolfo começou a chorar e ficou muito emocionado. E eu também senti algo diferente ali. Eu falei assim, eu não sei o que está acontecendo. Aí ele falou assim, é isso. Eu falei, isso o quê? Ele, a nossa casa vai ser chamada uma casa de oração, é casa de oração. Ele falou assim, o nosso ministério é casa de oração. Aí a gente começou a orar, Deus confirmou, e nós começamos a ter um ministério ali, na sala de casa. Na sala de casa. Foi vindo pessoas, nisso o canal monetizou. Aí a gente, com o dinheirinho do canal, a gente alugou um espaço, que a princípio o espaço era menos de 100 metros, e ali a gente pagava aluguel, água e luz, tudo com o dinheirinho do canal. Foi um pessoal com a gente. Depois a gente foi para um espaço um pouco maior, né? Hoje a gente está num espaço que é bem localizado, no centro da cidade. Tem ali, né? Não tem tantos membros fixos, né? A gente tem ali uns 100 membros, mas é um público flutuante, que vem, que vai. Não é assim, algumas famílias que se estabeleceram ali que a gente está começando pouco a pouco, porque a gente poderia fazer mover. Sim. A gente veio dessa raiz de mover, de eventos, só que a gente entendeu ao longo dos anos que quando o mover passar, quando o mover passa, a família está desestruturada. Quando o mover passa, não tem palavra. Quando o mover passa, não tem a presença do Espírito Santo. Quando o mover passa, as pessoas estão vazias. Aí fica aquela pessoa que está no meio de uma multidão, mas ela se sente só. Então, aí que sentido tem nisso, né? Então, a gente começou, aí hoje o ministério esse ano vai fazer 5 anos. Olha! Vai fazer 5 anos e, assim, a cada ano tem sido algo novo. Esse ano nós vamos fazer o nosso primeiro retiro de jovens no Carnaval, né? A gente está super animado, porque o ano passado a gente cedeu o espaço da igreja para os jovens fazerem lava rápido e para os jovens venderem coisas, para eles angariarem dinheiro, porque na cidade vizinha, Bragança Paulista, tem a Jesus Cop. Então, o Douglas e o pessoal, eles fizeram uma campa dos jovens, e aí os nossos jovens, alguns foram, só que o valor ficou um pouco pesado, jovem, né? Sim. Aí esse ano a gente vai conseguir fazer o nosso. Que legal! A graça de Deus, esse ano vai ser, nós estamos animados. Ah, imagino! Ô, Ana, deixa eu abordar um outro assunto aqui. Gente, vocês viram quanto testemunho, quanta coisa em várias áreas da vida, né? Sim. E agora eu queria abordar a área profissional da Ana. Porque lembra que a Ana começou como monitora numa escola? E que ela fez até, né, um poema para o prefeito e tal, porque ela estava muito feliz de trabalhar ali. Ela era novinha, faz o quê? Uns 15 anos isso, né, Ana? Sim. Super novinha. E ela era monitora. Até lá ela fez faculdade, ela virou professora, né? Professora da rede, prestou concurso, passou como professora da rede. E aí um dia a Ana aparece na minha vida. Por que a Ana apareceu na minha vida? O Rodolfo já fazia as nossas mentorias com o meu irmão e tal, e eu comecei a dar mentoria para mulheres. E a Ana foi ser minha mentorada. E ela falou, Camila, estou aqui porque eu quero mentorar mulheres. Porque eu também já superei muita coisa, eu tenho muito a agregar, o meu canal tem muita visualização, eu posso levar Jesus para essas mulheres, enfim. Então, o que a Ana queria, naquele tempo, faz o quê? Uns 2 anos, né, Ana? Sim. Uns 2 anos, era mentorar mulheres. E quando foi agora, ela me chama e me fala, Camila, o ano passado nós fomos para Guatemala juntas. Camila,
não é mais isso, Deus me falou que é outra coisa. Só que essa outra coisa, gente, ela já tinha o dom, que é voltar para a escola, mas agora eu vou deixar ela contar. Conta, Ana. Sim, quando a gente voltou da Guatemala, eu entendi que não era a minha vontade, né? Aí você fala assim, poxa, você viveu anos na igreja, anos servindo a Cristo, e como assim você entendeu? Gente, o relacionamento com o Espírito Santo é algo muito ímpar. Tá cheio de pessoas que se dizem cristãs, que não entendem, porque o devocional é muito lindo você ver uma foto com a Bíblia aberta, né, um caderninho bonito com um post-it, a caneca linda, e você falar assim, meu momento devocional, que é o que as pessoas fazem. Mas o devocional é devoção a quem, né? É devocional, é devoção a quem? Sim. A quem você tem devoção? É a Deus. Então, é viver uma vida devocional. Sim. É você tem aquele momento onde você faz aquela refeição robusta, que você sai cheio e ao longo do dia vai suprindo as áreas da sua vida. Você vai vivendo o devocional ao longo do seu dia, né? Você não sai vazio. Sim. E ali com isso eu falei assim, poxa, eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Eu fui para um mover naquele lugar lindo do Espírito Santo. E aí eu cheguei, eu falei, nunca fiz um jejum só de água. Fazer um jejum só de água. Vou passar o dia inteiro só de água. A Guatemala era uma conferência profética. Profética, né? E eu falei assim, gente, eu vou tal. E orando na igreja, buscando. E aí o Espírito Santo falou claramente assim, filha, você precisa voltar para a escola. Isso, né, no mês 6 do ano passado. Aí eu falei, não sei se é isso que eu quero. Não sei. Aí ele, filha, volta para a escola. Foi eu fazer que nem Gideão. Molha o algodão, seca o algodão, quero confirmação. Aí falei, tá, primeiro passo, mandar mensagem pro marido. Vamos ver o que ele fala, que hoje ele é meu pastor, hoje ele tá comigo e tal, então vamos lá. Aí ele falou assim, nossa, quando eu falei para ele que eu queria voltar, ele é a melhor coisa, vida. É o seu dom, algumas coisas não saíram como você queria, quem sabe não é isso, volta. Aí eu falei, também não aceito só essa confirmação, quero outro. Falei, agora o senhor secou o algodão, agora o senhor molha, enfim. E assim, todas as pessoas que se afastaram no município tinham aquela conversa, olha, Ana, uma vez que você afasta, para você voltar é difícil. Eu falei, tudo bem, se eu chegar lá e houverem empecilhos para voltar, é a resposta que não é para voltar. Falei, beleza. Cheguei lá, as meninas tudo, que bom que a senhora tá aqui, que dia que a senhora quer voltar? Eu falei, como? Não, fala um dia, já faço o requerimento. Eu falei, tão fácil assim? Fala o dia. Eu falei, tá, deixa eu ver que dia que é, hoje é dia 20 e poucos, no mês 1, dia 1º cai quando? Ela não segunda. Eu falei, pronto, dia 1º/7, tô voltando. Inclusive, até as professoras falaram assim, nossa, você voltou bem no meio das férias? Eu falei, gente, só voltei no dia 1º do próximo mês, né? E eu voltei, todo mundo, que bom que a senhora tá aqui, que bom que a senhora tá aqui. A sensação de nunca ter saído. Só que dentro da sala de aula, aquele sentimento assim, eu vi muita coisa. Senhor, eu aprendi que o Senhor não é um pai que faz que nem a gente, que é humano, que passa pela lojinha e fala pro filho assim, daqui a pouco a gente volta para comprar. Que o Senhor não permite que mostre algo pra gente para depois fazer isso com a gente. Falei, não acredito que o Senhor vai fazer isso comigo. O Senhor me mostrou tudo isso e agora não vai voltar para comprar, né? E agora eu vou ficar... Falei, como assim? E aí, gente, foi quando eu voltei. E aí estava lá um mover no município, que ia ter a gestão, né, para escolher ali os próximos gestores. E eu fiz uma chapa junto com as minhas amigas, e daí não deu certo. Eu falei, talvez não é para ser. Só que daí em dezembro eu recebi o convite. E quando o secretário da Educação me chamou, ele falou assim, Ana, eu tenho um convite para você. Para você assumir a gestão do senhor Dila. Na hora, eu fiquei assim, em choque. Porque eu tenho assim, eu nunca consegui dar aula nessa escola, gente. Era o meu sonho ser professora nessa escola, porque... Gente, o senhor Dila é onde ela trabalhou como monitora, lá no começo. Porque depois ela foi ser professora em outras escolas. A minha classificação não dava para pegar lá. E aí, todo ano, todo mundo escolheu na minha frente. Não tinha. Aí, o outro ano, todo mundo escolheu. Aí, eu perdi aquele encanto. E daí foi fazendo escolas novas, as escolas novas cheias de desenhos, porque é o que eu amo, ver tudo colorido, ver tudo com desenho. Sim. Falei, eu quero essa escola nova agora também, né? Tá mais animada essas escolas novas, vou para essas escolas novas.
e fui para as escolas novas. Então, quando ele falou isso para mim, o meu coração ardeu de alegria. Eu senti assim, pronto, é isso. Sim. Só que um medo, uma insegurança, sim, porque, poxa, né, você sair de uma sala de aula para de repente estar à frente de uma equipe, de uma escola com capacidade para 370 alunos, com tanto funcionário, você, né? E ali eu abracei esse desafio. Mas quando eu cheguei na escola, eu encontrei a amarelinha na entrada que eu fiz. Há 15 anos atrás? Há 15 anos atrás, desbotada, já retoquei. Ela falou, Rodolfo, traz tinta aí, traz as bisnaguinhas, eu vou pintar. Aí as meninas, mas a senhora é diretora, vai pintar? Eu falei, gente, vamos pintar. Pintei a amarelinha, já chamei o rapaz que desenhou nas outras escolas. Falei para ele, faz um orçamento para mim, quanto que fica para pintar essas paredes? Aí ele fez orçamento. Aí a escola também precisa, né, de algumas coisas, máquina de lavar, televisores. É uma escola que atende muitas crianças. É uma escola num lugar onde é uma comunidade carente, né? Sim. E a partir do momento que tem uma transição de governo, tem uma nova gestão na cidade, e todas essas questões burocráticas, né, de licitações para fazer compras de máquina de lavar, de televisão, disso, da Tami, gente. Os tapetes, é do tapete da minha época. Jura? Tudo surradinho. Eu falei, gente, ninguém pediu um tatame esses anos todos. Cadê os tatame dessa escola? As outras escolas têm tatame novo, bonito. Então, aí eu falei, não. Mas essa é a realidade das escolas públicas, né, Eu falei, não, eu vou lutar pra gente. Eu falei, não é possível que eu conheci esse povo todo, esse monte de empresário, né? Tive nesse mundo e pessoas tão generosas. Eu falei, eu vou pedir ajuda. Aí fiz uma carta de apadrinhamento. Foi quando eu mandei pra Camila. Falei, Camila, né? Eu preciso encontrar pessoas que me ajudem. E até para mostrar para a comunidade que isso eu acho que vai despertar valores nas pessoas. Sim. Porque as pessoas perderam esse amor. Então, de repente, você ter na escola, eu mesma ficaria muito feliz de ter na escola da minha filha uma professora que um dia teve ali como monitora, que conhece a dor do outro, que tem esse amor pelo local e que está lutando por benfeitorias, eu ia ficar feliz. Porque a gente, como pai, como mãe, a gente quer que os nossos filhos se sintam bem acolhidos. Que tem alguém que vai fazer por eles o que a gente gostaria de fazer. Então, é isso que eu quero fazer por essa comunidade, né? Eu quero amparar eles. E eu já mandei, assim, essa carta de apadrinhamento para vários empresários, né? Você que é empresário, por favor... Entre em contato, vamos me ajudar. O orçamento dos desenhos é bem pequenininho, né? É bem pequenininho, só 10 mil. É só 10 mil. Não, olha só, a Ana tava mostrando os vídeos, né, gente? E aí as paredes da escola todas brancas, parece muito hospital. brancas. E ela falou, Camila, parece hospital. E lá são crianças de 4 meses a 5 anos. E, gente, o olhar é o que muda tudo. Olha o que a Ana falou. Senhor, depois que eu saí da escola, né, ela pediu um tempo de afastamento, porque ela queria mentorar as mulheres. E aí ela falou, o Senhor me permitiu estar em tantos lugares e ver com os meus olhos tantas coisas diferentes do que eu tô acostumada. E agora eu vou voltar para um outro mundo. Para vocês verem, a visão, ela amplia o nosso mundo. A visão, ela muda a nossa perspectiva, ela muda os nossos sonhos. Quando você vê uma coisa que você nunca viu na vida, você fala, uau, existe isso, né? Muda a sua mente, muda o seu ânimo, muda os seus desejos, os seus sonhos, eles têm uma outra amplitude. Então, a Ana falou, as crianças não podem ficar numa escola com as paredes brancas parecendo um hospital. E a prefeitura está se reestruturando, não tem verba, se precisar de licitação é um tempão. Então, ela foi se movimentando. O que ela fez? Pegou um orçamento para um artista pintar todos os muros da escola com desenhos. Então, por exemplo, ela estava mostrando aqui Toy Story, perfeito. Turma da Mônica, inclusive, disse que ele tem autorização do Maurício de Souza, né? Para pintar e tal. Então, deixa a escola linda com toda a Turma da Mônica. Mas isso custa 10 mil reais, porque não é só o trabalho dele, tem todo o material para pintar tudo aquilo lá. Fora isso, ela estava me falando, olha, berçário, são crianças pequenas, precisa lavar muita roupa, a máquina que tá lá não dá conta.
O berçário é enorme, mas tem tipo 2 chiqueirinhos. Não tem a estrutura que as crianças precisam para ter um ambiente acolhedor, para ter um ambiente de Sim. desenvolvimento. Porque o amor, o acolhimento, né? Esse querer fazer dela e do time é uma coisa, mas outra coisa é uma estrutura que, se a gente tem, Sim. imagina, faz avançar muito. Então eu falei, Ana, vem aqui, vem contar a sua história, porque são vários pontos de superação e que a gente, né, pode trazer para essas mulheres, mas vem também divulgar o que você está fazendo, ela vai colocar, a gente vai colocar o arroba dela aqui, vocês chamam no direct, Ana, eu quero ajudar essa escola, enfim, continua. Enfim, e assim, a Camila foi importante nesse processo todo, porque a história dela, ela viveu uma transição de carreira, né? Então, eu tive ela sempre como uma inspiração, falei, nossa, ela conseguiu, né? Se ela conseguiu, eu vou conseguir também. Só que a gente tem que entender que o que é para Camila, é para Camila. O que é para Ana Paula, é para Ana Paula. Que nós somos seres únicos. Sim. Né? E que Deus tem algo especial para cada um de nós. Aquilo que Deus tem para mim é único e exclusivo para mim. Sim. O que Deus tem para ela é único e exclusivo para ela. E o que eu percebo dessa ambiência que eu tô lá? Porque quando eu fiz mentoria com ela falou muito disso, da ambiência, da gente entender a nossa identidade, né, da gente entender a nossa vulnerabilidade, até onde que a nossa vulnerabilidade ela pode interferir nos nossos relacionamentos, nos nossos posicionamentos, sim ou não. Então, tudo isso que ela trouxe hoje me ajuda a conciliar uma situação com os funcionários. Sim! A conversar com um pai quando eu vou resolver uma situação que aconteceu alguma coisa na sala de aula. Sim. Então, eu percebo que foi fundamental na minha história também, essa passagem que eu tive por ela, né? E continua sendo uma mentora. Ana, eu falo que se a gente for olhar, Deus faz... Gente, tá tudo organizado no plano. Olha só... a gente precisa observar quais foram os dons que Deus colocou na gente, porque Ele não vai desperdiçar esses dons. Então, a Ana já tinha esse dom de criança e tal. E aí ela acha, eu quero ser mentora de mulheres. Não significa que não vai ser nunca, mas talvez Deus tenha despertado isso nela para que ela tenha chegado até aqui, se munido, né? Fosse equipada com ferramentas, com uma nova identidade, com toda uma nova visão de mundo, com artifícios que agora ela pode usar nessa liderança, nesse novo papel. Mas não deixa nesse novo papel, ela não vai deixar de usar os dons que Deus já colocou nela. Então preste atenção nos dons que Deus coloca em você e não queira se afastar deles, porque Deus colocou esses dons para serem usados. E no fim a Ana tá aqui usando os dons, mas ela se equipou de uma outra forma para isso, né, Ana? Sim, e eu trouxe muito para minha vida nesse tempo a parábola dos talentos, né? Sim. Porque eu penso comigo assim, o que Deus entregou para mim são esses talentos, são esses dons. Então, se eu enterrar, eu tive muita vontade na hora, ou assim, veio aquele medo, aquele frio na barriga, e eu pensei em falar não. Porque eu pensei, poxa, é um cargo que eles estão me colocando como de confiança, eu posso não ser aceita pelas colegas de trabalho, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, e vem um bombardeio de informações para te desanimar. E aí eu falei assim, não, se eu não aceitar, eu vou enterrar esses dons. Sim. E se Deus está entregando é porque Ele tem um propósito. Então, eu fiz uma reunião com as funcionárias essa semana e eu até falei para elas, eu não sou gestora, eu estou como gestora nesse tempo. Né? Então, assim, é o que Deus tem para esse tempo. E eu falei para elas, o que eu puder fazer por vocês, pela comunidade e principalmente pelas crianças, eu vou fazer, né? E não negligenciando a minha vida devocional, né? O devocional que eu gravo todas as manhãs antes de ir para a escola. Também tem a função de ser pastora, que eu auxilio o pastor com as crianças na igreja, eu que fico com as crianças na igreja. Mãe, né? Sim, mãe. Esposa, a tia-avó, que hoje eu tenho um monte de sobrinho, gente. Então, assim, a gente tem que conciliar tudo e levar a vida com leveza. Não deixar também de cuidar da saúde, do crossfit da vida. Também vou pro meu cross, no meio de tudo isso. As meninas falam pra mim assim, né? Você ainda vai? Eu falei, vou. Vamos embora. Porque a gente tem que ter o equilíbrio na vida da gente. Buscar sempre desenvolver bem aquilo que Deus colocar na nossa vida, mas buscar o equilíbrio. Porque pessoas adoecem o tempo todo porque, às vezes, não querem ser mentoriados por alguém, não querem ouvir alguém. A gente precisa buscar ouvir. Se eu um dia não tivesse parado para ouvir,
que eu não tinha esse hábito de ouvir. Eu fui parar depois que o Rodolfo passou a fazer a mentoria com o Piero. Sim. E naquele período que ele esteve ali caminhando com ele, que eu falei, preciso ouvir alguém também, né? Sim. E que eu parei para ouvir. E hoje eu não deixo de ouvir, né? Quando eu tô ouvindo a Camila, tô ouvindo o Thiago Brunet, tô ouvindo o Piero, tô ouvindo alguém. Sim. Tô sempre me alimentando de palavras, porque é isso que nos fortalece. Sim. E né? Deus vai entregando as mensagens, né, Sim. Ana? E você fala, deixa eu ver o que Deus falou pra Camila. Peraí. Sim. Deixa que Deus falou. Parece que tem dias que ele te move ali. Sim. Né? Não é todo dia que às vezes você vai sempre ali, mas às vezes Sim. você sente arder no seu coração, parece que tem uma mensagem ali pra você. Você abre, você, nossa, Tava precisando. era o que eu precisava. E você, vou voltar pra Lida. Sim. Mas eu só tenho a agradecer, Camila, o convite. Fico muito feliz de ter estado aqui com você, poder ter vindo aqui compartilhar um pouquinho. É muita coisa, né? Mas eu falo pra você assim, eu quero viver esse tempo. Sim. Entender É um novo que tempo de Deus. Entender o que o Espírito Santo tem para mim nesse tempo. Sim. E eu confio que se houver em algum momento da minha história que talvez mentorar mulheres ou estar ali trazendo uma mensagem para algum grupo, isso vai ser mas agora você é gestora lá, dá pra você ir mentorando as mas meninas agora eu vou no dia a mentorar dia. as meninas. No dia a dia. Eu falei pra Ana, a gente, né, eu fui funcionária pública há muito tempo, às vezes a gente vai desanimando no caminho e às vezes Sim. a nossa visão eu quero aposentar. O meu foco é aposentar. Não, tem que trazer um senso de propósito para essas mulheres. E o propósito é você estar ajudando uma nova geração. Às vezes essa criança não vai ter acesso em casa ao que ela pode ter ali com vocês. Uma palavra de Deus, um olhar de encorajamento, um abraço, um amor. É um senso de propósito mesmo. Sim, e eu creio que toda essa bagagem vai me ajudar a trazer essas meninas para isso, né? Para elas amarem aquilo e para elas se posicionarem, para elas serem esse raio de luz que um dia eu entendi que eu fui na vida das crianças, que elas entendam também. E tentar entender realmente isso. Qual que é o seu sonho? Você quer ser uma professora? Você quer passar sua vida inteira aqui? Você quer se aposentar aqui? O que você quer? Né? É entender. Eu aprendi no Nitro, né? Tem um empresário que falou que ele pede no começo do ano, eu não vou me recordar se é da reserva, quem que é. Deve ser o Rony. Que ele pede para os funcionários no começo do ano colocar 3 sonhos, né? E ele ajuda ali a realizar, ele tem uns negócios assim. Todos os empresários, né, que se relacionam com o Piero, eles têm essa questão de ter essas ações social, de abraçar, ter alguma coisa a mais. Sim. Então, eu aprendi muito com eles também. Eu falei, agora eu tenho estratégias para implementar dentro da equipe. Para poder trazer esse senso de propósito. Sim. Pra vida às delas. vezes, gente, nem é isso que elas querem lá e você desperta isso nela. Tô fazendo o que aqui? Pronto. Sim. Agora eu vou para onde Deus está me chamando, para onde, né? Enfim, é isso. Ana, obrigada, viu? Agradeço, que bom Camila, você ter vindo. Obrigada por ter vindo compartilhar a sua história. Eu espero que muita gente seja tocada e ajude a construir e reconstruir essa escola, que é a escola do seu coração. Né? Sempre foi. Por favor. Obrigada, que dê tudo Camila. certo. Eu Deus que agradeço. abençoe. Gente, olha só. Esse foi mais um episódio do podcast Verdadeiramente Livres. A gente se encontra aqui no próximo episódio. Um beijo.